Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Eu sou o Thiago Giacomini, sou fisioterapeuta pós-graduando em osteopatia e em psiconeuroimunologia e trabalho muito, mas trabalho muito com pacientes com dores crônicas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero quebrar um mito na cabeça de vocês hoje, o mito da suplementação. Eu uso muito a suplementação como um suporte para pacientes com dores crônicas. E olha que legal! Quando a gente fala de suplementação, a gente pensa em ultrapassar os níveis, em performance, coisas assim. Mas isso não acontece com os nossos pacientes de dores crônicas. Primeira coisa que a gente tem que pensar, nenhuma doença começa por falta de remédio. Sendo assim, essa doença vai começar muitas vezes pelo estilo de vida adotado por essa pessoa. Sedentarismo, sono ruim, déficit de nutrientes, alimentação inflamatória. E por vezes a dor se instala e a gente aqui trabalhando apenas a parte física consegue resultados limitados. Como por exemplo, um paciente com hérnia de disco, com uma compressão a nível da raiz. Por mais que a gente trabalhe com esse paciente, a gente precisa da reparação do tecido nervoso. E sabe uma excelente maneira da gente fazer a reparação do tecido nervoso? Através da vitamina B12. É até um ótimo livrinho aqui para vocês se interarem um pouquinho mais do que eu estou falando. Mais comum do que vocês imaginam é o déficit de micronutrientes nesse tipo de condição. Paciente com dor crônica, paciente crônico com déficit de nutriente. E quando ele vem contando para a gente sobre a clínica dele, ou até mesmo sobre as medicações que ele faz uso, e a gente já sabe os efeitos colaterais dessas medicações, a gente tem déficit de vitamina B12. Então, por vezes, eu vou lá tratar um paciente, vou tentar recuperar um tecido e eu não tenho um grande aliado, que é a vitamina B12. E a partir do momento que esse paciente traz os exames, eu já olho lá e falo, nossa, mas isso aqui está muito ruim. E por que a gente não suplementar, não buscando os níveis para altos níveis, mas pelo menos para a gente chegar na homeostase, nos valores de referência, para melhorar a condição clínica desse paciente, para aliviar os sintomas e para reparar esse paciente. Isso a gente vai fazer com a coenzima Q10, com vitamina D, com complexo B, com magnésio. Por vezes o paciente lá com uma hérnia de disco e um intestino em mau funcionamento, que isso potencializa muito os sintomas dele, a gente precisa do magnésio lá para melhorar essa função. O magnésio está relacionado na reparação do tecido ósseo, dos dentes, na melhora da função intestinal, no controle da ansiedade. O magnésio vai atingir todos os tecidos do corpo. Por isso que a gente precisa entender qual o sintoma do paciente, trabalhar com doses seguras, mas utilizar isso na forma de suplemento. A gente foge dos medicamentos. Como que a gente vai falar de medicamentos se está faltando nutriente? E por último, vou falar de um papel de uma proteína que, por vezes, eu vejo que os pacientes idosos, eles têm um receio absurdo sobre a whey protein, a proteína do soro do leite. Primeiro é isso, é importante a gente destacar isso. Proteína do soro do leite, não proteína do leite. A principal proteína do leite é a caseína de alto peso molecular, que a gente já sabe que é extremamente inflamatória, que favorece as doenças de mucosa, assim como a sinusite e outras ites. E a gente está falando agora da whey protein, uma proteína que é excelente para o nosso corpo. Mas veja só, não se faz fundamental a suplementação. Não, o grande problema é que por vezes a gente está de frente de pacientes que já têm cirurgias bariátricas ou não ingerem proteínas porque não gosta de comer carne, porque não tem uma boa digestibilidade ou por qualquer outro motivo. E o papel de uma whey protein ou de outras proteínas é, por exemplo, fazer síntese proteica, reparação de tecidos. E quando a gente está de frente para um quadro inflamatório, para uma situação onde tem ruptura de tecidos moles, a gente precisa dessa reparação, mas está faltando nutriente. Então veja só, a importância da gente avaliar a clínica como um todo. No meu consultório eu costumo receber o paciente, ouvir a história, trabalhar com testes ortopédicos, exames físicos, olhar para os exames de sangue do paciente e também para os exames de imagem. Pegar todas essas informações e entender que agora eu não tenho uma hérnia de disco,
eu tenho um paciente que tem sintomas de hérnia de disco, ele tem tudo isso. Dessa forma, a gente consegue ajudar muito, porque a gente está levando em consideração as individualidades biológicas. Quando a gente trata de pessoas, a gente precisa levar essas individualidades em consideração. Portanto, eu te convido a olhar para a sua saúde de uma maneira muito mais ampla. Entenda que a sua dor ela pode ser potencializada dependendo do seu estado metabólico. E muitas vezes a gente precisa olhar para tudo isso antes de começar a melhorar a dor. Uma coisa muito comum que acontece no consultório. O paciente tem dor e ele espera a dor ir embora para fazer exercício. E vocês não imaginam como o exercício é uma excelente ferramenta como tratamento não farmacológico para o controle da dor, para o ganho de amplitude, para a melhora da função e para a reparação. O repouso no paciente crônico é uma péssima escolha, uma péssima escolha. O repouso ele tem sim suas indicações e sua importância, muitas vezes em uma fase aguda, por exemplo, uma fratura, a gente precisa de consolidação. Mas a gente precisa elaborar o tratamento de forma individualizada, levando em consideração tudo isso que eu contei para vocês. Então, é à tua disposição, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam saber disso. Afinal de contas, eu vejo muita gente falando que já tentou de tudo, mas sempre tentou a mesma coisa da mesma forma. E aí não vai funcionar. Eu estou à disposição para ajudá-los e traga o seu caso para a gente, que será um prazer te ajudar. Até mais!